A terceira coisa que acontece nesse culto. Ouve-se uma voz dos céus que dizia: o Pai fala, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Teologicamente, pastor Antônio, pastor Jaides, pastor Juliano, quando Deus diz, este é o meu filho amado a quem me comprazo, teologicamente, diante da multidão e diante do profeta, o Pai está dizendo, vocês estão aguardando o Messias, a promessa do Messias? Fique sabido por vocês, que Ele está no meio de vocês, e Ele é o meu filho, e eu me alegro de tê-lo como filho. Teologicamente, Deus está confirmando a promessa do Messias, através do seu filho que estava no meio deles. Mas humanamente falando, uma multidão e o profeta da época pôde ouvir do Pai dizendo, gente, esse que acaba de sair das águas aí, ele não é mais um profeta, ele não é mais um líder religioso. Na verdade, ele veio religar a humanidade com Deus e Deus com a humanidade. Ele não é mais um filósofo que veio impactar o mundo com as suas filosofias. Gente, ele é o meu filho, e eu quero que todos vocês saibam que eu me orgulho dele. Humanamente, Deus está honrando o seu filho em público. Deus faz sabido por todos que Jesus não era qualquer um, que Jesus era o seu filho. Ele faz questão de honrá-lo diante dessa multidão. Mas o Deus que honra o seu filho em público, diante da multidão, é o Deus que no capítulo 4 o prova em oculto, porque está escrito, então foi conduzido Jesus ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. O Deus que honra o seu filho em público é o mesmo Deus que prova o seu filho em oculto. Porque não foi uma opção de Jesus de dizer, eu agora vou para o deserto. Deus não colocou uma condição, escolhe se você quer ir ou se não quer ir. Simplesmente levou. E lá no deserto parece que Deus se retira. E ele fica sozinho, tendo a companhia do tentador, lhe fazendo propostas tentadoras constantemente, na intenção de colocar em dúvida a paternidade do Filho de Deus. Porque cada proposta, o tentador dizia, se tu és o Filho, se tu és o Filho, se tu és o Filho, se tu és o Filho. Não foi alguns dias, foram 40 dias e 40 noites, sendo provado em oculto. Ser honrado por Deus é muito bom. Todos nós queremos e gostamos. E eu tenho certeza que eu estou falando para todos que me ouvem, que já foi honrado por Deus de forma direta ou de forma indireta. Já foi honrado por Deus por uma função, foi honrado por Deus com uma promoção, foi honrado por Deus por nascer em uma família sadia, de equilíbrio, uma família bastarda. Foi honrado por Deus minimamente através de uma promessa deliberada, uma palavra direcionada que trouxe expectativa a respeito do seu futuro, uma promessa que te fez sonhar com dias melhores. Uma promessa que te fez acreditar que um dia você seria aquilo que ninguém da sua família conseguiu ser. Uma promessa que te deu esperança sobre os dias que estavam por vir. Mas o grande problema não foi a promessa que você recebeu. O grande problema foi a expectativa que você colocou, achando que a partir da promessa feita, da noite para o dia, ela se cumpriria, do dia para a noite, ela se tornaria uma realidade. Mas parece que a partir da promessa feita, em vez das coisas acontecerem conforme Deus falou, aconteceram tudo ao contrário. Contrariedades te sobrevieram.
perseguições se tornaram uma realidade, inverdades contaram a teu respeito, te desacreditaram, te colocaram em descrédito, venderam você como venderam a José, te lançaram em um poço, o deserto se tornou uma realidade, e parece que em meio a este deserto, o Deus que um dia te honrou através de uma palavra deliberada, ficou em silêncio. E o que você tem diariamente é a companhia do tentador, lhe fazendo propostas tentadoras constantemente. Você não tem promessa, porque a sua realidade é essa. E eu estou falando com gente aqui que tem promessas absurdas da parte de Deus, mas por essas promessas ainda não terem se tornado realidade, ou por elas ainda nem ter dado sinais que vão acontecer, você está praticamente desiludido. E se eu fosse pontuar em uma frase a oração de algumas pessoas que me ouvem, de alguns meses até de anos, eu pontuaria em todos os seus momentos de oração, quando você consegue orar no dia de hoje, é apenas: e as promessas, Deus? E as promessas? Cadê as promessas, Deus? Cadê as promessas? Cadê as promessas? Porque Deus disse que ia fazer, mas ainda não fez. Deus disse que ia te levar ao ministério, mas ainda não levou. Deus disse que ia te dar uma família, mas os anos passam, a família não vem. Deus disse que ia salvar, mas em vez de salvar aqueles que estavam perdidos, até aqueles que estavam salvos se perdeu. E as promessas, Deus? E as promessas? Pois bem, Deus interrompe o seu silêncio a teu respeito e toma minha boca aqui para dizer para alguém: foi eu que te conduzi até o deserto. E eu sei que as coisas não estão acontecendo conforme o planejado. Eu sei que as coisas não estão acontecendo conforme as expectativas que você colocara. Eu sei que em vez das promessas que eu te fiz acontecerem, contrariedades te sobrevieram. Situações difíceis aconteceram. Você ainda está sofrendo com o luto de uma perda irreparável. E algumas vezes me questionou: por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? E por eu ter te colocado no deserto existencial, eu permaneci em silêncio até hoje. Mas eu interrompo meu silêncio porque eu não quero te perder. E para não te perder, eu falo contigo de forma íntima, e tu conheces a minha voz. Foi eu que permiti as portas se fecharem. Foi eu que frustrei os seus planos, frustrei as suas expectativas, porque eu não quero que as coisas aconteçam conforme o seu jeito. Eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito e da forma que eu quero. Foi eu que te levei ao deserto. E eu sei que o tentador está te fazendo propostas tentadoras constantemente, colocando em dúvidas as promessas que eu te fiz. Mas eu preciso que você entenda: eu permiti o deserto, mas não esqueci de nada que eu falei a teu respeito. Eu permiti situações desfavoráveis, mas me lembro de todas as palavras que eu falei que ia fazer em você, através de você e por você. O deserto é apenas um tempo para te preparar, para viver o que eu já preparei para você, diz o Senhor. E é isso aqui que a gente precisa entender. Porque às vezes, pastor Samuel, Deus fala sobre o propósito, mas Ele não fala sobre o processo.
Às vezes Ele fala sobre o processo, mas não aponta o propósito. Às vezes Deus faz a promessa, mas Ele não fala sobre a trajetória. Às vezes Ele fala sobre a trajetória, mas não fala sobre a promessa. Mas eu estou falando com gente aqui que Deus te falou o propósito, que Deus falou a promessa, mas não falou sobre o processo, sobre a trajetória. E você precisa entender que Deus permitiu tudo isto como um processo. E o processo dói. O processo machuca. O processo nos leva a ter incertezas a respeito do futuro. O processo nos amassa. O processo nos esmaga. O processo afasta amigos e revela inimigos. O processo nos fere. Os processos trazem em nós um sentimento de inutilidade. O processo coloca em nós um sentimento de rejeição e de desprezo. O processo coloca em nós um sentimento de dúvida a respeito do nosso futuro. Mas quem não vive o processo jamais conhecerá o propósito. Quem não vive a trajetória jamais viverá a promessa. O deserto não te define. O seu momento não te define. A situação não define a tua história. Parabéns, você está no processo de Deus, mas este não é o teu fim. Receba, se você quiser, coisas maiores, coisas maiores, coisas maiores o Senhor tem para a tua vida. Levante a mão, deixa ela levantada, deixa. Ó Deus, se é verdade que o Senhor tem coisas maiores para a vida de alguém que está me vendo e me ouvindo, e se essa palavra que eu estou pregando aqui, Senhor, no dia de hoje, se essa palavra que eu estou pregando aqui e agora é uma palavra revelada para alguém que está presente aqui e está passando pelo processo permitido pelo Senhor, conduzido pelo Senhor, por favor, Deus. A Bíblia diz que as pessoas acreditavam no que Filipe pregava, porque a sua pregação era acompanhada por sinais. Nos dá um sinal agora, que o Senhor está nessa palavra. Desça sobre nós em forma de poder. E aonde houver alguém que tem promessas absurdas do Senhor, que estava quase desistindo, renova ele, renova ela agora nos próximos 30 segundos. E o Senhor tem liberdade para isso. Olha o Espírito Santo te envolvendo no manto da sua glória agora. Porque alguém está dizendo: eu estou no meu limite. Os céus gritam para você: suporta. Eu não aguento mais. Suporta. As minhas forças se esvaíram. Suporta. O desânimo tomou conta da minha fé. Suporta.
eu estou com dúvida a respeito das promessas. Suporta. O tentador está me fazendo propostas tentadoras. Suporta. Deus tem coisas maiores. Deus tem coisas maiores. Deus tem coisas maiores. Se você acredita, adore, 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 adore. Vocês estão preparados para o que Deus vai fazer aqui? E agora, quantos estão preparados? Há um mistério aqui nessa casa. O inferno fez uma reunião, marcando uma data para se confraternizarem pela desistência de alguém. Mas Deus chegou nessa casa aqui, está pegando na mão de alguém e está dizendo: eu frustro, eu decepciono a festa infernal e digo para o mar de CG: não haverá desistência, não haverá desistência. Ai, veio uma palavra na minha mente aqui e agora: resistência, resistência. Deus está te dando resistência. Olha aqui para mim. Prepara-te. Eu já encerro. Entrega a minha oportunidade. Ninguém cai de paraquedas. Todos têm uma história. E você está construindo a sua. E o processo da construção de uma história nos deixa marcas e nos deixa cicatriz. O problema é que nos veem sendo honrado em público, mas poucos são aqueles que nos veem sendo provado em oculto. Vêm as nossas vitórias e até em alguns momentos as invejam. Em alguns momentos dizem: porque ele, porque ela não merece. Mas não sabe as lutas que você já passou em oculto. Eu estou falando com jovens que além de ter promessas, tem sonhos. E pelo tempo se passar e as promessas e os sonhos não acontecerem, de fato desanima. Até porque a esperança demorada enfraquece a fé. Pastor Samuel,
Todas as vezes que eu vou pregar em algum congresso a partir da envergadura da UMAD CG, eu estava sentado aí. E Deus me levou há 14 anos atrás, lá na cidade de Porto Seguro, Bahia. No início da minha fé, morava em uma casa de tábua, junto de barro, em um despenhadeiro. A casa ficava em cima. E a minha mãe, pastor Antônio, plantava pimenta do reino. E pimenta do reino tem ramas, então ela colocava estacas. A casa ficava no alto e para baixo era um monte de pimenta do reino plantada através das estacas. Eu, no início da fé, buscando a Deus, querendo saber em qual área Ele ia me usar, eu descia para lá, passava o dia todo em oração, levava a Bíblia e dizia: Deus, me faça entender a sua palavra, me faça entender a sua palavra, me faça entender a sua palavra. E aí eu pegava um frasco de perfume, me virava para as estacas de pimenta do reino, pastor Jaidson, e começava a pregar para as pimentas dos reinos. Pregava, mas pimenta do reino não chorava, pimenta do reino não levantava a mão, pimenta do reino não se convertia. Muitas vezes essa mesma rotina. Uma vez, eu lembro como se fosse hoje, eu abri a Bíblia, fiquei de joelho no chão, coloquei a cara na Bíblia no chão e dizia: Deus, me usa, me faça entender as suas palavras, me faça um pregador do Evangelho, me faça um pregador. Naquele dia eu adormeci com a cara na Bíblia de joelho. Eu fiquei alguns minutos adormecido naquela posição, e ao adormecer, Deus me levou a uma multidão. Eu estava no púlpito, estava pregando. Na hora do apelo veio um monte de almas. Eu acordei, mas queria que isso tivesse se tornado uma realidade. Mas foram 14 anos para isso acontecer. Me vê nos grandes púlpitos desse Brasil, mas não vê as lágrimas, não vê os processos, não vê as dores, não vê os tropeços, não vê os erros, não vê as falhas, não vê os preços, não vê as lágrimas, não vê as orações, não vê as buscas, não vê as inverdades, as calúnias, não vê as perseguições. Eu estou falando para gente aqui que tem chamada, tem promessa. É de Deus a tua chamada, é de Deus a tua promessa, mas o que você está passando é um processo, e Deus está te dando resistência, porque o seu momento não te define, e você ainda viverá coisas maiores. Se você acredita nisso, vem na adoração, vem. Agora eu quero saber quem foi o alvo desta mensagem. Uma palavra, uma frase, alguma coisa falou com você. Se você é alguém que tem chamada igual a eu, se você é alguém que tem promessa igual eu tenho, mas passa pelos processos e pensa em desistir, e esta mensagem foi como uma flecha de Deus na sua alma. Saia do seu lugar e venha até o altar, que eu quero orar com você. Mas venha logo. Isso, não espere o primeiro vir para você vir. Venha. Ô pastor, serviu para acrescentar os meus conhecimentos, edificou a minha fé, mas nada falou comigo. Fica no seu lugar. Mas se alguma coisa falou com você, venha, e venha logo. Venha. Olha isso, é o poder da palavra. Pode vir, ocupa esse espaço que tem gente lá, pode vir. Essa luta me matar, o desespero me tomar, mais pressão que seja. Pode vir mais pra frente, pode vir. Tem mais gente vindo lá, não vai dar pra todos. Vem, pode vir aqui mais pra frente, pode vir. Na palma de suas mãos. Fala para Deus agora onde está doendo. Fala, Deus, lembra da promessa, Deus. Fala agora para Ele, lembra da promessa, Deus. O desespero me toma, por mais pressão que seja, a
coração, o controle ainda está na palma de suas mãos. Junto comigo, aqui nesse corredor, junto comigo, você que tem uma promessa extraordinária e você sabe disso, e as promessas de Deus já estão atrasadas na tua vida, não porque Deus desistiu de cumprir, e sim porque você não suportou passar por alguns processos, você desistiu e acabou saindo do caminho da promessa. E acabou se perdendo de Deus. Mas Deus, Ele não te perdeu e não quer te perder. E para não te perder, Deus te perdoa, porque Ele prefere te perdoar do que te perder. Aonde está a primeira pessoa que quer voltar para Jesus, voltar para o caminho da promessa hoje e receber o abraço do Espírito Santo? Saia do seu lugar e vem aqui na frente junto comigo, porque eu quero orar especialmente por você. Cadê a primeira pessoa? Eu estou te esperando aqui em 1 minuto. Vem. As promessas estão atrasadas. As promessas se atrasaram. Mas se você voltar hoje e agora, Deus vai começar a cumprir todas elas, uma a uma. Cadê a primeira pessoa? Vem. Eu estou em 40 segundos e estou te aguardando, e eu sei que você está aqui. Vem. Vem, o Senhor está te chamando. Eu estou em 30 segundos. Não resista ao chamamento de Deus para a tua vida nessa noite. Vem. Vem. Os anjos já estão começando a ensaiar no céu para festejar o seu retorno. Eu estou te aguardando. Vem. Oh glória. Oh glória, eu estou em 15 segundos e eu estou aguardando você voltar hoje para o caminho da promessa. Aqui está. Aqui está. Eu estou esperando a segunda pessoa. Aqui está a segunda. Eu estou esperando a terceira pessoa. Vem. Vem.
Aqui está a terceira pessoa. E eu estou esperando a quarta pessoa. Vem. Vem. Vem a quarta pessoa. Cadê você? Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Eu estou aguardando a quarta pessoa. Eu ouço barulhos de correntes caindo ao chão agora. Eu ouço barulhos de algemas se abrindo. E Deus está dizendo que está quebrando as correntes que te prende, abrindo as algemas que te aprisiona. Vem. Receba força e venha. Cadê a quarta pessoa? O Senhor está te chamando aqui e agora. Cadê você? Vem. Vem. Olha só, a parábola do filho pródigo está na Bíblia para pontuar o seguinte: não importa o que você fez, apenas volte para a casa do Pai. Cadê a quarta pessoa? Vem. 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 Eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar. Pode fechar o corredor. Todavia me alegrarei. Pastor Samuel, vem aqui. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Às vezes, Deus nos abraça por intermédio do abraço de alguém. Se você tem comunhão com seu irmão, com sua irmã, abraça ele aí agora, abrace ela. Você não sabe os desertos, o quanto ele e ela está sendo provado no oculto. Mas abrace aí agora. E durante 1 minuto ora com ele, ora com ela, vai. Diga a Deus, ajude ele, ajude ela. Cumpra as promessas que o Senhor fez para ele, Deus. Cumpra as promessas que o Senhor fez para o Samuel. Da mesma forma que um dia, como o Senhor honrou em público fazendo promessa, começa a cumprir as promessas em público também. Porque os teus planos, Senhor, na vida desta igreja, na vida dos teus servos, na UMADCG, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Guarapuava, na missão Boas Novas, não se frustrarão. Não se frustrarão, Deus. Ore, ore, diga a Deus, não deixe os seus planos se frustrar. Não se frustrarão. Ore. Não se frustrarão. Não se frustrarão, meu. Os planos de Os planos de Deus não se frustrarão sobre a sua vida. ninguém impedirá. Ore. Pode o vento soprar. Ore. A terra pode se abalar. Pode se levantar em força. Podem torcer contra. Podem até orar ao contrário. Mas foi Deus que te colocou nesse negócio. É por isso que Ele honra a partir dessa noite. Mas esse começo da UMADCG dizendo: os teus planos não se frustrarão. A terra pode se abalar. Basta Deus ter contigo. Ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Ore por ele, ore por ela. Estou
frustrarão. Não se frustrarão. Ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impede. Não se frustrarão. Não se frustrarão. Vai acontecer na vida de vocês. O Deus que honrou em público fazendo a promessa é o Deus que vai cumprir as promessas em público. Pode o vento soprar. O vento pode soprar. A terra pode te conduzir ao deserto. Mas os planos de Deus não vão impedir, pastor. Não vão. Não se frustrarão. Não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ore por um minuto, ore com ele, ore com ela e agora vai. Ore. Diga a Deus, mesmo sem entender, eu acredito. Mesmo no deserto eu acredito. Mesmo no processo eu acredito. Eu vou continuar acreditando até viver o propósito. Ore. Porque enquanto você ora, Deus te renova. Enquanto você ora, Deus te restaura. Enquanto você ora, eu oro pelas vidas aqui que reconcilia com Jesus, Pai. Aqui estão essas tuas servas que refaz aliança contigo hoje. Perdoa os pecados, apaga as transgressões aqui do teu servo também. Seja com ele, dê permanência, dê resistência na tua presença. Que eles resistam às dificuldades, às contrariedades, às intempéries, às vicissitudes. Que eles resistam os processos, que eles resistam os desertos, para viver o seu extraordinário propósito. Senhor, se não for pedir muito, venha sobre nós aqui hoje, nessa noite ainda, em forma de renovo, e nos renova para que possamos continuar a nossa caminhada. Recebam renovo de Deus, recebam renovo de Deus, recebam renovo de Deus, recebam renovo de Deus, recebam renovo de Deus. Eu digo Mad CG e você diz: Deus me chamou para viver coisas maiores. Eu digo Mad CG e você diz: Deus me chamou para viver coisas maiores. E eu digo pela terceira vez o Mad CG e você diz: Deus me chamou para viver coisas maiores. O Mad CG. O Mad CG. Eu faço parte da união da mocidade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Guarapuava. Eu sou o Mad CG. Deus, glória a Deus, aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus. Isso é para Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração a Ele, único digno de honra, glória e louvor.